coisas que a gente julga errado. Vocês entendem isso? Muitas vezes a gente julga alguma coisa errada por conta de tradições, por conta de não conhecer a profundo a cultura mais culta, a parte mais culta do português, por exemplo, né? Então muitas vezes a gente julga errado por não conhecer. Então, existem palavras que a primeiro encontro parecem erradas, assim como certas percepções e ensinos que também taxamos como erradas. Então, às vezes a gente pega um ensino ali, né, que é algo novo para a gente, e a nossa primeira opção, a nossa primeira ideia é o quê? Rejeitar. Porque é novo e contradiz muitas vezes aquilo que a gente vem trazendo há muitos anos, né? Segundo ponto, para iniciarmos a escola bíblica, se você quiser pode acompanhar na sua folha. Para iniciarmos a escola bíblica, a gente deve estar atento a dois pontos que são principais e cruciais no nosso ensino, do nosso estudo aqui, né? Nessa nova ideia colocada. Primeiro, eu nunca devo começar um estudo sistemático, independente do que seja, né? Que seja da palavra ou que seja de algum estudo da ciência, né? Da filosofia ou da religião mesmo. A gente nunca deve começar um estudo sistemático com uma interpretação já formada, que foi o caso das palavras. A gente nunca deve começar já com uma ideia já pronta e fixa a respeito daquilo que a gente vai estudar, porque isso vai bloquear o nosso aprendizado. Segundo ponto, a gente deve partir do princípio de que a Bíblia tem a máxima autoridade. São dois pontos cruciais para a gente iniciar o nosso estudo bíblico. Entender que nós não podemos iniciar o estudo da palavra com preconceitos, né? E o segundo ponto é entender que a Bíblia tem a máxima autoridade. Eu coloquei algo muito interessante, que é muito bonito, que é a Confissão de Fé de Westminster, que foi uma reunião pós, como que eu posso dizer, depois da Reforma Protestante, ocorreu essa reunião na Inglaterra, na época que ainda era Reino Unido. Então eles foram mais de 1.600 reuniões, porque na época o imperador lá da Inglaterra queria que eles fizessem uma doutrina cristã muito bem embasada. Então vários teólogos se uniram por mais de 1.600 reuniões e formaram a Confissão de Fé da cidade de Westminster, que era na Inglaterra. E começa o seguinte, isso é um trecho dela, em 1643. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem em igreja, ou seja, independe do que os homens falam, do que as igrejas falam, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e portanto deve ser recebida para que a palavra de Deus. Nós podemos ser removidos e compelidos pelo testemunho da igreja a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada e a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação do que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo. Testemunho por meio da palavra e com palavra em nossos corações. Amém. Aleluia. Amém. E logo abaixo disso eu coloquei um ponto que é muito interessante sobre essa questão da autoridade das Escrituras, que é a inspiração plenária e inerrante das Escrituras. O que é isso? Isso é a ideia que a gente tem de que a palavra de Deus ela foi escrita por 40 autores diferentes, em torno de 1.100 anos, ou seja, num prazo de 1.100 anos, 40 autores, em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, e ela não se contradiz em absolutamente nada. Ela demorou quase 500 anos para ser impressa, né? Após o término da escrita dela, e ela não se contradiz em absolutamente nada. Não há um autor que tire a ideia do outro autor, porque a inspiração da Bíblia é plenária, ela vem de Deus, ela é universal e vem de Deus, né? A Bíblia ela contém literalmente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então por isso que a gente diz que a Bíblia é a inspiração plenária e inerrante das Escrituras. Ela veio direto de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para início aqui então, eu gosto sempre de trabalhar, eu gosto sempre de pegar o português para ajudar qualquer coisa que eu vou estudar. Então, ou seja, eu gosto de pegar as definições das coisas para começar um estudo a respeito daquilo que eu vou fazer. Primeira coisa aqui, eu coloquei sobre a definição de palavras. Primeira coisa que eu coloquei foi a palavra sã.
Alguém tem uma ideia do que seja sã? Sem ler aí? Saudável? Eu nem coloquei. Algo saudável. Algo saudável, justamente. Eu coloquei aqui. É em ótima condição de saúde. Ou seja, a pessoa que é sã, ou algo que é sã, é algo que goza de plena saúde, né? Outro ponto também sobre a questão da sã é algo que é sensato, que é em conformidade com a razão. Algo que a gente tem que imaginar e pensar que aquilo que é sã, não necessariamente ele está ligado à Bíblia, né? Vocês concordam comigo? Então, ou seja, só é sã realmente aquilo que tem uma sensatez, que tem uma razão. Segundo ponto, doutrina. Alguém sabe o que pode ser uma doutrina? Não à luz da Bíblia, mas à luz do dia a dia. Alguém sabe o que pode ser? Regra. Uma regra. Pode ser que sim. Um ensino, uma disciplina. Ok, eu coloquei aqui que uma doutrina são conjuntos de ideias fundamentais, são ensinamentos, né? São verdades. Ou seja, uma doutrina é só aquilo que tem um embasamento, ela tem um porquê e um para onde vai, né? Eu estava até comentando, brincando com a Isabela em casa, que aí você pega um fulano doido da vida, tipo o Henrique Cristo, e ele começa a falar um tanto de baboseira. Aquilo não é doutrina, porque ele não tem um fundamento do que ele fala e não tem embasamento do porquê fala. Você não pode chegar simplesmente numa escola científica e chegar e falar assim, não, porque não existe átomo, porque o ser humano não é composto de átomo. Com que embasamento você está falando isso? Ou seja, isso é ensino de baboseiras, né? Uma doutrina, de fato, ele tem algo que tem uma teoria, que tem um peso, uma consistência, um embasamento, é aquilo que tem uma raiz. Ou seja, uma doutrina é algo que tem uma raiz. Sã é aquilo que é saudável. Doutrina é aquilo que tem raiz. Trazendo agora a sã doutrina, ou a doutrina cristã, trazendo para o âmbito bíblico, eu coloquei aqui, a doutrina cristã, ou a sã doutrina, ou doutrina bíblica, é a mesma coisa. Doutrina cristã, sã doutrina, doutrina bíblica. São os ensinamentos fundamentais da fé cristã, ou seja, são as bases da fé cristã. É necessário ter um cuidado ao definir sobre a questão da palavra doutrina, porque a palavra doutrina, ela origina do latim e ela não tem origem no hebraico. Que foi a palavra de Deus, ela não tem essa palavra doutrina escrita nela. É algo interessante. Então, ou seja, porque o hebraico ele é muito curto de palavras, né? Como que eu posso dizer? O dicionário, né? A quantidade de palavras que compunham o hebraico, hoje são muito mais, mas na época eram muito curtas. Então, ou seja, o autor colocava alguma coisa a respeito de lecionar, de ensinar, de doutrina, e como que a pessoa traduzia isso para o português? A pessoa olhando assim e falou assim, mas será que ele quis dizer que é doutrina? Mas será que ele quis dizer outra coisa? Então, ou seja, pela cultura hebraica ser muito curta de palavras, acabou que ficou difícil de traduzir isso para a nossa linguagem, correto? Então, ou seja, é interessante a gente entender que o significado da palavra doutrina no Antigo Testamento, ela que foi escrita em hebraico e no aramaico, a palavra doutrina, ela tem dois nomes basicamente. Então, sempre que você vê doutrina ou ensinos no Antigo Testamento, ela tem um nome que chama lecar. Então, basicamente, ela tem um nome lecar e outro nome que é a Torá. É muito interessante porque essa ideia de doutrina no Antigo Testamento, ela é trazida mais sobre um conjunto de ensinamentos que é enviado ao homem. Então, no Antigo Testamento, a definição perfeita é a ideia de um corpo de pensamentos revelados ao homem. Então, ou seja, um corpo de pensamentos entregues ao homem. Ou seja, algo que vem de Deus para o coração do homem. No Novo Testamento, a gente tem também duas palavras, como Timóteo, várias vezes a nossa Bíblia fala sobre doutrina, sobre ensinamentos, mas não tem essa palavra diretamente da Bíblia, mas tem duas palavras que remetem a isso, que é didaquê, que é, inclusive, para quem não sabe, didaquê foi baseado nos ensinos dos apóstolos, o didaquê foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, é o documento mais antigo, tirando a Bíblia, que a gente tem, documento real, que foi escrito pelos próprios apóstolos antes de existir a Bíblia, algo bem curto, pequeno, para que a gente tivesse como se fosse um manual de vida. Então tem a palavra didaquê, Professor, essa caneta vermelha não está dando chegar. Tá ruim, né? Vou trocar aqui, me perdoa, viu? Eu escrevi alguém falar, mas está todo mundo recebendo os professores.
Melhorou? Um pouquinho, né? Aí, 12 horas. De daqui e de cá. Então, ou seja, no Antigo Testamento, o que eu falei? A palavra doutrina, ela é remetente a um corpo de ideias que era passado ao homem. No Novo Testamento, a melhor forma de entender, a doutrina ela se refere ao ato de ensinar como receber. Então, no Novo Testamento, no Novo Testamento, são as duas palavras, didascália e didaquê. Elas dão a ideia, a melhor tradução da palavra, dessas duas palavras, elas dão a ideia de que é a mesma coisa do homem receber e do homem ensinar. Olha que interessante, no Antigo Testamento o homem só recebia. Então você vê que no Antigo Testamento a Torá tem leis que foram criadas para que o homem andasse em conformidade. Muito interessante, né? Alguns exemplos, eu coloquei vários exemplos, mas eu coloquei só dois, um de cada aqui para facilitar e agilizar. No Antigo Testamento, doutrina, ideia de um corpo de ensinamentos revelados. Alguém pode ler, por favor, Deuteronômio 32, 2? E quem puder abrir em 2 Timóteo 3,16. Só 3,16. Pode ler quem achou. E a segunda está na sem a folha. 2 Timóteo 3,16. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Olha que fantástico. Literalmente, a palavra de Deus que era levada aos homens, ou seja, essa goteja a minha doutrina, é literalmente a palavra de Deus que entrega aos homens, e ela cai como gotas, né, como orvalho, algo que revive, né, refaz. Algo que não vem destruindo com uma enxurrada. Ou seja, a palavra de Deus ela é algo que é brando, que ela vem, que ela traz vida, né? Que ela traz crescimento. E no Novo Testamento, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Justamente, aí você já pode ver o exemplo de uma palavra que já foi dada ao homem e ela é útil para repassar. Ou seja, algo que recebeu e agora repassa. Vocês entendem essa comparação? Isso aí, a pessoa ela recebe no Novo Testamento a questão da doutrina, dos ensinamentos. Ele já é passado para o homem e o homem repassa para as pessoas, justamente. É o que Paulo trata muito com Timóteo, fala muito da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, fala a respeito disso. Então, beleza. Próximo ponto, a sã doutrina. Deixa eu ver aqui. Ok, a sã doutrina. Entendendo o que é. Então, agora para entendimento sobre a questão da sã doutrina. A gente pegou as definições, né? Então, entendendo o que é a sã doutrina. Lembrando que essa aula de hoje é uma introdução daquilo que a gente vai estudar, para que fique claro o que é de fato uma sã doutrina. Então, ou seja, a sã doutrina, entendendo o que é. A Bíblia não separa assuntos como uma teologia sistemática, mas nós extraímos da palavra os assuntos fundamentais. Ou seja, a palavra de Deus, ela não trabalha como uma Barça. Quem lembra da Barça, por exemplo? Ela não é aquela que você procura lá na letra O e na letra E, por exemplo, procura lá estômago. Deixa eu ver como é que funciona. Não é uma livraria que você entra e vai nas prateleiras lá, não, vou na parte de saúde, chega lá, sistema digestivo, agora eu vou em estômago. Não, a palavra de Deus era um livro fechado, completo, nem dividido por capítulos e versículos, era até a época da impressão, 500 anos atrás. E com isso, os teólogos, durante muitos anos, após a ascensão de Cristo, já começaram a juntar homens e começaram a estudar a palavra. Então eles começaram a separar, eles pegaram partes da Bíblia que era fundamental no todo dela, que não podia tirar, né, da própria palavra, aquelas coisas que uma completava a outra, que não se contradizem, eles começaram a tirar pedaços, e aonde esses pedaços, é como se esses pedaços fossem os fundamentos da palavra. Fica claro assim? É como se esses pedaços que dos teólogos tiraram da palavra, eles forem os fundamentos da palavra, que não se contradizem. Então, ou seja, por isso que eu coloquei que a Bíblia ela não separa assuntos,
de uma teologia sistemática, mas nós extraímos da palavra assuntos fundamentais, ou seja, os teólogos tiraram esses assuntos que são fundamentais na fé cristã para que fique mais fácil estudar, assim como os cientistas tiraram de uma série de estudos, né, formaram a Barça para que fique mais fácil da gente ir lá encontrar. Então esse é o motivo principal de estudar um fundamento da fé, é para que fique mais fácil o embasamento da nossa fé. Segundo ponto, é uma verdade clara nas escrituras e não é nada oculto. É muito interessante entender que aquilo que é doutrina na palavra não é nada oculto, né? Porque a gente sabe que a palavra tem muita coisa que é oculta, a palavra tem muita coisa que é teoria, né? Então você não sabe de fato como que vai ser a questão da nossa ressurreição, né? Tem várias teorias a respeito de arrebatamento. Então uma doutrina ela não está em torno disso. Uma doutrina está em torno daquilo que é certeza nas escrituras, né? Mais para frente eu vou dar exemplos para vocês fixarem melhor. Terceiro ponto, é uma doutrina, a sã doutrina é uma doutrina que está condizente com a doutrina sagrada, com os ensinamentos sagrados, ou seja, a sã doutrina ela está 100% alinhada com o que diz a Bíblia, ela não sai do que diz a Bíblia. Outro ponto, está amparada pela palavra de Deus, protegido, tem apoio da Bíblia, ou seja, como eu disse anteriormente, a sã doutrina ela está diretamente linkada com a palavra de Deus. É impossível você tratar de sã doutrina, você expor a sã doutrina e ela não tem base a palavra de Deus, não tem como base, né, como princípio a palavra de Deus, é impossível. Outro ponto, uma doutrina nunca contraria outra doutrina, isso é muito interessante, né? A parte da sã doutrina, como eu disse, que não são coisas ocultas, não são teorias, então não tem opção de uma doutrina contrariar a outra. Então, quando você trata em uma coisa fundamental da palavra de Deus, você não tem como contrariar outra coisa fundamental da palavra de Deus. Elas se completam, elas andam juntas, elas não se contrariam. Uma doutrina nunca acresce nada às escrituras. Ou seja, pelo contrário, né? Na verdade, o que acresce a doutrina foram as próprias escrituras, né? Então, os próprios teólogos que começaram a retirar essas doutrinas, né? Palavras fundamentais da Bíblia, eles fizeram isso com base na Bíblia. Eles não criaram para depois fazer com que a Bíblia justificasse. Eles tiraram da Bíblia as partes doutrinárias que são suporte. Amém? Amém. Exemplo de doutrina, trindade. É muito interessante esse primeiro exemplo que eu coloquei, porque a palavra trindade não existe na Bíblia. Essa palavra não existe na Bíblia. Mas é uma palavra que ela é totalmente embasada nas escrituras, né? Ao decorrer da Bíblia, ou seja, não quer dizer que essa palavra não existe, que ela não é, que você anula a teoria trinitariana, que é a teoria da trindade. Por mais que a palavra não exista, a gente sabe que ao decorrer de toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, nada se contrapõe a isso. Tudo indica que realmente existe um Deus, que são três que trabalham de forma única e cada um possui a sua personalidade. Então, ou seja, a palavra de Deus ela não se contraria com relação à Trindade. Todo mundo tem certeza disso ou alguém tem uma dúvida? Que é um assunto que a gente vai tratar no último bloco desse módulo que a gente está trabalhando. Outro exemplo de doutrina, a criação. A criação é um exemplo de doutrina. Se você for em Gênesis 1:2, você tem certeza de que o homem foi criado. Ou seja, tudo aquilo que é certeza, que é palpável, que é claro nas escrituras, é uma doutrina. Todo mundo tem certeza que o homem foi criado? Gênesis 1:2? Ok. Outro ponto, a queda do homem. Gênesis 3. Todo mundo tem certeza que o homem caiu em pecado? Ou seja, é uma doutrina, porque é claro nas escrituras. E o último ponto que eu coloquei, a redenção, em Gênesis 3:15, que lá você já vê a imagem do próprio Cristo. Ou seja, a redenção, ou seja, o Cristo que nos trouxe vida normalmente, é um exemplo de doutrina, é aquilo que é claro nas escrituras. Todos também têm certeza a respeito disso? Então, ou seja, fica claro que uma doutrina bíblica, uma sã doutrina, é aquilo que é claro nas escrituras, que não tem como um debater com o outro, não, isso aí não. Ou seja, as coisas que são claras são coisas que são doutrinas bíblicas, a sã doutrina, né? Ou seja, não tem como a gente debater. Se caso vier um ensinamento diferente disso, você pode saber, não é de Deus, porque é uma coisa que é clara nas escrituras. Amém? Amém. Entendendo o que não é a sã doutrina. Eu coloquei, toda doutrina que não tem embasamento bíblico não é sã. Ou seja, toda doutrina que não tem um embasamento bíblico, ela não vai trazer saúde. Ela vai adoecer e vai gerar morte. Possivelmente, se você continuar ali tendo contato com aquilo que te adoece, você vai morrer. Então, ou seja, toda doutrina que não tem como base a palavra de Deus, ela vai gerar morte.
Por isso que a gente tem que saber discernir aquilo que a gente escuta, a forma que a gente escuta, quem que alimenta, quem está nos alimentando biblicamente na palavra. Referência, alguém leia, por favor, 2 Timóteo 13. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele fala para Timóteo para conservar a doutrina do próprio Cristo. Lembrando que toda a palavra de Deus é cristocêntrica, ela tem Cristo no centro de tudo. Então Paulo ele adverte Timóteo para que conserve na boa doutrina, que é a doutrina de Cristo, sem distorcê-la. Então, ou seja, a essência, a palavra. Segundo ponto, do que não é doutrina, não são tradições humanas. Infelizmente, esse é um ponto que é muito, que acontece muito, né, no decorrer dos anos, que é a questão das tradições humanas. Tem até uma história que é muito interessante, que é uma professora minha que contou uma época. Ela falou que ela fazia um peixe na casa dela, toda vez que ela fazia um peixe lá, ela seguia a receita que a mãe dela passou para ela assim, corretamente, do mesmo jeito. Então ela pegava um peixe inteiro, assava ele sem rabo e com cabeça. E sempre fez isso, durante anos. Aí um dia ela resolve ligar para a mãe dela e entender o porquê que ela fazia aquilo. Aí a mãe dela falou: filha, eu não sei por que eu faço isso. Foi sua avó que me passou, então vou ligar para minha avó. Ela ligou para a avó e foi entender que a avó fazia uma receita que já era da bisavó dela. Ou seja, ela nem sabia por que ela assava o peixe sem rabo e com cabeça, mas ela só fazia isso. Ou seja, ela mantinha as tradições familiares e muitas vezes a gente mantém tradições e as coloca acima da palavra de Deus. Isso é muito comum. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa heresia, né? De sobrepor a palavra de Deus com as nossas tradições. Olha que interessante. Então é necessário a gente quebrar essas tradições que a gente traz e seguir muitas coisas que a gente nem sabe por que faz. Simplesmente faz porque o nosso pai nos ensinou, porque o nosso primeiro pastor ensinou, porque o fulano ensinou, mas a gente nem sabe o porquê de fato a gente faz, né? Por isso que é importante a gente voltar à palavra, entender se aquilo realmente é bíblico, se é doutrina, aquilo que não se pode mudar, ou se são só paradigmas, né, que a gente tem, e mais para frente a gente vai ver isso. Outro ponto, não é doutrina de homens, ou seja, a sã doutrina não é doutrina de homens. Quando eu digo doutrina de homens, eu digo usos e costumes, né? E a gente tem uma mania muito grande de falar sobre a doutrina da Shekinah, a doutrina da Assembleia, a doutrina da... Na verdade, isso são usos e costumes, né? Que a gente passou a chamar isso de doutrina, que são embasamentos, que, como a gente viu aqui, que doutrina é aquilo que tem um embasamento, né? Que tem o porquê iniciar e o porquê terminar, e muitas vezes a gente chama isso de doutrina, algo que não tem embasamento nenhum, né? Porque eu só posso usar saia. Eu não, porque eu sou homem, né? Mas as mulheres só podem usar saias, o homem não pode usar brinco, o homem não pode não sei o quê, mas a gente nem sabe por que a gente segue isso. A gente segue isso por conta de doutrinas impostas pelas igrejas, né? Que todo mundo tem um pouco desse costume, né? E acaba trazendo isso, e não sabe de fato o porquê. Uma coisa que é interessante guardar, a doutrina ela é bíblica, ela é 100% divina, perfeita e santa. Os costumes são humanos e contém aspectos culturais e sociais, algo que a gente vai agregando de acordo com o local onde a gente mora. Olha que interessante. Porque, algo muito interessante, porque aqui na nossa região há um preconceito muito grande em eu ser cristão e eu de fato usar um brinco, ou eu de fato vim aqui numa escola bíblica e estar de bermuda, é um preconceito muito grande. Mas se eu for para o sul do país, por exemplo, lá os pastores são tatuados, usam boné, barba grande, tem um outro estilo, mas é por questão cultural. Não que isso seja um empecilho em relação à palavra de Deus, né? Porque o que a gente não pode alterar é o quê? Doutrina. É a doutrina, aquilo que é claro nas Escrituras, né? E são usos e costumes que a gente coloca e cria bloqueios, né? Por conta disso. Então, como eu disse no início, é necessário a gente quebrar primeiro o preconceito daquilo que a gente já tem fixado na nossa mente, para a gente entender que às vezes coisas mais profundas, né? As coisas de Deus elas são mais profundas e conhecer a palavra a fundo impere, acaba gerindo em nós um conhecimento maior do Senhor, né? Amém. Muito interessante. E é necessário que os costumes que vão contra a doutrina bíblica, ou seja, os costumes nossos do dia a dia, os usos e costumes das igrejas, é necessário que aqueles que vão contra a doutrina bíblica sejam amoldados pela doutrina bíblica, e não a doutrina bíblica amoldados por esses costumes, que é algo extremamente comum, né? Principalmente antigamente,
era mais comum as igrejas colocarem os costumes dela acima da verdade bíblica do que a verdade bíblica acima dos costumes. É algo interessante. E aí você se pega e fala assim, gente, mas por que a vida inteira eu usei saia e por que eu sigo isso a vida inteira? Aí você vai pesquisar a respeito do porquê você seguiu uma tradição durante 70, 80 anos da sua vida e nem sabe o porquê explicar, né? É uma coisa que virou um costume, que virou uma verdade, entre aspas, bíblica, que não tem nada a ver. Ela foi contra a palavra e sobrepôs ela, né? Amém? Amém. Próximo ponto. Exemplos de doutrinas não sadias, ou seja, não sãs, ou seja, exemplos de doutrinas que não são para a vida, elas acabam adoecendo e gerando morte. A salvação pelas obras. Eu coloquei alguns exemplos aqui da mesma forma como eu fiz com aquelas que são sadias, né? Eu coloquei as que não são. Salvação por obras, né? Inclusive esse foi um tema que impulsionou a reforma protestante, né? E é muito comum. Até hoje, né, é muito comum, porque muitas pessoas, né, inclusive a Igreja Católica, ela prega muito a respeito de você ser bondoso, né? E é lógico que a gente tem que ser, mas a gente é bondoso porque a gente tem a Cristo que impera em nós, não porque a gente faz isso para adquirir salvação. Ou seja, a salvação pelas obras é uma doutrina que não é sã, não é uma doutrina bíblica. Isso não condiz com a realidade bíblica, né? A salvação somente por meio de Cristo, através do ato redentor que nos religou a Ele, amém? Outro ponto, um ponto que é muito, se você entra um pouquinho mais dentro da teologia, é muito comentado, que é a doutrina sobre o próprio Adão. Tem um ponto da teologia que diz que Adão, ele não foi um homem real, ou seja, não foi um homem histórico. Vocês entendem isso? Adão não viveu realmente, Adão é um misticismo dele. Você já escutou falar? Foi sobre algo que, tem uma teologia que fala que Adão foi algo místico, né? Que foi colocado, criado para explicar a queda do homem. Mas se de fato, eu estou falando que isso aqui é uma doutrina que não é sadia, isso não é verdade. Se de fato a gente pensar que Adão foi um misticismo, então a queda do homem também foi um misticismo. E logo, o ato redentório de Cristo também foi um misticismo. Logo, não teria como nós sermos salvos. Então, ou seja, são coisas que não condizem com a verdade bíblica. Então ficou claro o que é a sã doutrina, o que é uma doutrina bíblica e o que não é uma doutrina bíblica? Claro para todos? Amém. Amém? Eu estou acelerando porque nós temos 1 hora para fechar o conteúdo, porque não vai ser uma coisa muito profunda, algo para a gente poder ter um embasamento melhor a respeito da fé cristã. Amém? Glória a Deus. Forte. Ok, então, fato, Adão então é um homem histórico, Adão foi um homem histórico, ele caiu, pecou historicamente, ou seja, realmente aconteceu. O homem, a humanidade caiu, morreu verdadeiramente. Cristo morreu pela humanidade verdadeiramente. E logo nós somos religados verdadeiramente. Essa é a doutrina bíblica, é isso que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Próximo, a importância do estudo da sã doutrina. Então nós já vimos a sã doutrina, o que não é a sã doutrina, aquilo que traz vida, nós vimos o que traz vida, o que não traz vida, o que traz morte. E agora nós vamos ver a importância do estudo da sã doutrina. Primeiro ponto. O estudo da sã doutrina, o estudo da doutrina bíblica vai definir a forma como vamos entender o resto das Escrituras. Se temos em nossa mente de forma clara o entendimento do fundamento, o restante acompanha a base. Então, ou seja, se você tem de forma clara na sua mente a respeito da sã doutrina, daquilo que é fundamento da palavra de Deus, o restante para você vai tirar de letra. Pensa comigo, um exemplo bem prático aqui. Eu sou engenheiro civil, né? Então, ou seja, quando a gente vai fazer uma fundação, por exemplo, a gente trabalha bem na fundação para que quando a obra estiver subindo e anos depois, a obra continue intacta, né? Em pé, ela tenha suporte. E da mesma forma também é a palavra de Deus. A doutrina da palavra, ela é como se fosse a fundação. Ela vai nos suportar pelo resto das nossas vidas. Ela que vai nos suportar e que vai nos endireitar, que vai nos deixar firmes pelo resto da vida. Se eu já começo com uma doutrina distorcida ou com parte da doutrina não esclarecida, é como se faltasse ferragem naquela fundação. É como se a fundação não fosse profunda o suficiente para suportar o peso do prédio, do edifício que vai ser construído ao longo dos anos. Então é necessário que a gente tenha uma boa doutrina bíblica, um bom embasamento, um profundo embasamento, para que o nosso prédio de conhecimento sobre Deus fique firme até o resto das nossas vidas, até a volta dele, para continuar conhecendo. Outro ponto também interessante sobre a questão da fundação é porque se você faz uma fundação fora de esquadro, ou seja, não alinhada, você vai gerir posteriormente as paredes fora de esquadro. Na hora que você instalar o piso na sua casa, você vai ver que o piso tem os recortes mal feitos,
aquilo vai te incomodar, e da mesma forma é a doutrina cristã. Se ela não for bem embasada de forma correta na nossa vida, o nosso evangelho ele vai ficar, não vai ficar 100% moldado segundo a imagem de Cristo que é perfeita. Nós vamos ter falhas, né? Nós vamos ter defeitos, raso, mal feito, né? Com uma fundação que é fora do esquadro, as paredes sobem fora do esquadro, o seu piso não fica bonito. Então, ou seja, uma coisa acaba puxando a outra. É necessário entender que a base, a fundação, ela precisa ser muito bem consolidada para que a gente deslanche em conhecimento de Deus, para que as coisas fiquem mais claras a respeito dele. Amém? Outro ponto, o estudo da doutrina bíblica nos ajuda a não cometer enganos. Por favor, alguém abra a Bíblia em Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ok, então nós erramos muitas vezes por não conhecer o que diz realmente a Bíblia, por não conhecer os fundamentos da Bíblia. A gente comete erros teológicos, ou seja, erros na Bíblia, de como lidar em situações do dia a dia. A gente comete erros só pelo fato da gente estar sendo incomodado por muitas, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente escuta muita baboseira na internet, pastores assim, que às vezes são falsos mestres, não porque querem, mas porque não conhecem as Escrituras. Eu não estou falando que eles fazem por maldade, mas eles são falsos mestres porque não conhecem as Escrituras e não sabem passar a palavra de forma correta. Então, ou seja, quando a gente realmente faz o estudo da doutrina bíblica, a gente não comete, quando a gente tem o estudo da doutrina bíblica bem esclarecido em nós, a gente não comete enganos. Ou seja, a gente não é engodado por falsos mestres, a gente não cai nas falsas profecias. Amém? Amém. Outra importância, são importâncias do estudo dessa doutrina. Passamos a comparar Escritura com Escritura para entender determinado assunto. Então nós devemos pegar os textos mais obscuros da palavra, aqueles textos que são mais complexos, e interpretá-los à luz dos textos mais simples. Né? Isso é muito interessante. Abra, por favor, em Salmo 119, versículo 11. Ok, então uma coisa muito interessante que eu destaquei aqui é que se a gente realmente guarda as palavras do Senhor no nosso coração, a gente não peca contra ele. Ou seja, um coração quando está vazio, ele não tem as coisas de Deus, né? O coração vazio, teoricamente, não tem a palavra de Deus, ou seja, é o propósito da gente pecar contra ele. Quando o salmista coloca aqui, guarda as palavras do meu coração, ele guarda no seu coração a palavra para não pecar contra o Senhor, ou seja, o Senhor é a coisa mais complexa. E ele, guardando a palavra, ou seja, aquilo que o próprio Senhor diz, ele guarda a palavra para não tropeçar naquele que a criou, naquele que a falou. Vocês entendem isso? E da mesma forma, nós também com a Escritura. Quando a gente pega a Escritura, textos mais complexos, a gente pega textos mais claros de entendimento e decifra esses textos a partir dos mais claros. Entende? Da mesma forma, o salmista ele guardava as palavras do Senhor para não pecar contra aquele que tem a palavra, contra aquele que diz a palavra. Amém? Uma definição fantástica de Charles Spurgeon, um teólogo fantástico, ele diz o seguinte: esse versículo ele é a melhor definição da melhor coisa, no melhor lugar, com o melhor propósito. Olha que interessante. É a definição da melhor coisa, o quê? Guardar a palavra do Senhor. No melhor lugar, aonde? No coração, com o melhor propósito, para quê? Para não pecar contra o Senhor. É fantástico. Fantástico, né? Glória a Deus, forte. Próximo ponto. O estudo da doutrina bíblica, aliado à ação presente do Espírito Santo, nos ajuda a entender como aplicá-la no nosso dia a dia. Isso é muito interessante, né? Porque o estudo da doutrina bíblica, da base bíblica, aliada com o Espírito Santo, ela se torna aplicada no nosso dia a dia, né? Tem um teólogo que diz que a maior dificuldade de quando a gente se propõe a estudar a palavra é você fazer essa ligação e levar a palavra de Deus que está na sua mente para o seu coração. É uma distância aqui, vamos colocar de 30 centímetros, né? Muito curta, mas é o que nós mais temos dificuldade, é em receber a palavra de Deus na escola bíblica, nos cultos, e aplicar realmente no nosso coração. Então, ou seja, a gente precisa de fazer essa transferência, levar da mente conhecimento, adquire conhecimento e planta no coração, para que a gente possa conseguir caminhar, agir conforme que diz essa palavra, né? Não somente guardá-la, né? Mas agir como tal. Amém? Amém. Outro ponto da importância: precisamos entender que a doutrina precisa ser diretamente ligada à piedade. Então, ou seja, a piedade,
ou seja, a pessoa que é piedosa, ela é misericordiosa, né? Ela pensa a favor dos outros, ela é amorosa. Então, ou seja, a pessoa que realmente externa piedade, a pessoa que realmente entende e aplica a doutrina bíblica, ela externa piedade. É muito interessante que tem um caso que aconteceu nos anos 70, olha que interessante, que tem uma faculdade muito famosa, uma faculdade teológica muito famosa em São Paulo, que isso na época foi isso eu li vários relatos, né, que isso na época foi um boom, porque ela era muito conceituada a faculdade, e no intervalo, ela ficou muito famosa porque no intervalo os professores saíam com os alunos, iam para os bares em volta da faculdade para poder beber e fumar e discutir a teologia. Então, ou seja, nesse caso você vê a falta de piedade em relação àqueles que não têm o embasamento bíblico muito firmado em seu coração. Então, ou seja, é necessário de que, igual eu estou falando no exemplo de um professor, o cara que é mestre, doutor em teologia, mas muitas vezes não aplica, não traz essa aplicação. É necessário que a palavra de Deus, que vem para nossa mente, desça ao nosso coração para que a gente consiga externar a piedade, que a gente seja piedoso em relação às pessoas, tenha misericórdia. Misericórdia não é só cuidar a hora que precisa, mas você pensar em relação ao que certas atitudes nossas podem causar às outras pessoas. Sim. Amém? E o coração na palavra de Deus não é verdadeiramente o sentimento, mas o coração é ligado à mente. Justamente. Mudança, porque o coração é aquilo que custa, né? Aquilo que traz mudança. Quando você tem aquilo no coração, quando eu amo uma pessoa, eu amo verdadeiramente, né? Eu não tenho só a ideia de gostar. Não, o coração eu amo verdadeiramente, é algo que realmente tem essência, né? Amém? Próximo ponto, devemos estudar a palavra para mudar a nossa vida e não usar a nossa experiência para mudar a palavra a isso. Então, ou seja, nós precisamos entender que a gente tem que trazer a palavra para mudar e mudar a nossa vida e não usar a nossa vida para criar pretextos dentro da palavra. Isso não existe. A palavra ela é superior àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente acha. Ela é um start, como diz, né? A Bíblia tem autoridade máxima. Então não adianta muitas vezes eu querer me enganar, né? Querer enganar a Deus, cometendo pecados e usando a Bíblia como subterfúgio para aquilo, né? Fazendo erros e distorcendo a palavra para poder cumpri-los. Então é necessário entender que a palavra de Deus é que transforma a nossa vida. A nossa vida é transformada pela palavra de Deus, não o contrário. Amém? Próximo ponto, passamos a entender que o profundo estudo da palavra não nos leva ao esfriamento. Olha que interessante. Eu deixei no último porque ele é bem graúdo. Então, a gente passa a entender que o profundo estudo da palavra, o estudo teológico, ele não nos leva ao esfriamento. Pelo contrário, o profundo estudo da palavra nos faz conhecer ainda mais a Deus. É interessante porque, se a palavra é dele, ele que diz, né? Isso aqui, a Bíblia é só uma ponta daquilo que é Deus, daquilo que realmente é Deus. É muito interessante, né? A palavra de Deus diz que a vida eterna é quem conhece a Deus. Fazendo esse linkando, né? Fazendo essa ligação em relação a isso, é interessante você pensar que o reino de Deus já está em nós, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, o reino de Deus é futuro, o reino de Deus é posterior. Não, o reino de Deus está em nós no dia que nós realmente fomos justificados. Eu não falo no dia que você levantou a mão e falou, não, eu quero aceitar Cristo, né? Mas no dia que nós realmente fomos justificados, no dia que Cristo chegou e entrou na sua vida, você passa então a ter uma nova consciência. O reino de Deus passa a fazer parte da sua vida e você começa a conhecer a Ele. Vocês entendem isso? Entendendo isso, você passa a entender que a palavra de Deus, aquilo que Ele disse, é só uma ponta daquilo que Ele é. Quando você conhece a fundo, profundamente a palavra de Deus, você começa a conhecer mais profundo quem Ele é. Então, ou seja, a teologia não nos afasta de Deus. Pelo contrário, a teologia revela ainda mais o caráter de Deus. Revela ainda mais quem é Deus. Então, ou seja, se você deseja realmente ter uma intimidade a mais com o Senhor, é necessário que você estude, aprofunde seus conhecimentos, para que você seja mais parecido com Ele. Amém? Outra coisa, a teologia, dentro desse mesmo ponto, não é o conhecimento e a teologia que nos leva ao esfriamento, mas o que está em nosso coração nos leva ao esfriamento, né? Afinal de contas, qual é a intenção do seu coração? Às vezes a pessoa ela começa a estudar a palavra para poder debater, para poder mostrar que sabe, para poder ser superior ao outro, para poder corrigir o pastor, para poder falar que o pastor não conhece de Bíblia. Afinal de contas,
O que nos traz esfriamento é literalmente o que está no nosso coração, né? Ou ele nos aproxima, ou ele nos afasta. Não é isso verdade? Então, ou seja, é necessário entender que o fundamento, a intenção é que nos afasta, não a Bíblia, não a teologia. Afinal de contas, aquilo é a palavra de Deus, é o que nos une a Ele, é o que nos junta, é a revelação dele, diretamente dele para a gente. Amém? O melhor jeito para não cair no esfriamento é colocar em prática o que se aprende. Ou seja, é necessário aquilo que se aprende na mente aplicar no coração. É necessário colocar em prática no dia a dia, receber a doutrina, o embasamento, a verdade bíblica e colocar em prática no nosso dia a dia. Amém? Outra coisa muito interessante que tem um teólogo que diz que não é o excepcional que nos afasta, né, de Deus, que vai nos afastar de Deus. Não é aquele pecadão que muitas pessoas chamam que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus muitas vezes é o feijão com arroz, é o básico. É o ato de você parar de orar um dia e orar só no outro, o ato de você não ter a leitura diária da Bíblia, o ato de você não ter comunhão com os irmãos. Você fica um mês em casa, pandemia, quantas pessoas esfriaram? Então o esfriamento não é o estudo da palavra, não é o estudo teológico, não é o aprofundamento nas escrituras, mas o esfriamento vem com o básico, feijão, arroz. É a falta de congregar, é a falta de leitura bíblica, é a falta de oração, isso que traz o esfriamento da nossa vida com Deus. Referência, Deuteronômio 32, 2, por favor, novamente. Proteja a minha doutrina como a chuva, vestir a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Amém, olha que bênção. A palavra de Deus é gotejada na nossa vida. A palavra de Deus, ela goteja como orvalho, como aquilo que traz manso, né? Algo que traz um renovo, né? Aí você pensa em algo muito seco e começa a cair aquele orvalho manso, devagar, trazendo renovação, vida. Assim também a palavra de Deus, não só na revelação a Moisés, mas a gente nos dias de hoje. Olha que interessante, quando a gente realmente entende, estuda, se aprofunda na palavra, ela entra como vida, como renovo, como aprofundamento em conhecer o Senhor, em continuar conhecendo ainda mais o Senhor. O nível de santificação que a gente se encontra, esse é um assunto mais para frente, depende da forma como a gente reage àquilo que a gente recebeu. A gente só consegue realmente conhecer a Deus no estudo, nas orações, né? A revelação dele, a única e pura revelação de Deus é as Escrituras. Não existe revelação de Deus fora das Escrituras, não existe isso. Não existe ninguém que chega a você e fala assim, porque Deus é assim assado se estiver fora das Escrituras. Então, ou seja, é necessário que a gente entenda a palavra, viva conforme, grave a palavra, guarde no coração e tenha essa prática, né? Pratique essa palavra. Final, caminhando para finalmente, eu fiz a aplicação. A boa doutrina gera bons costumes. Eu trouxe dois pensamentos aqui. O primeiro, não é possível ter salvação sem a sã doutrina. Fique claro, não é possível ter salvação sem a sã doutrina. Mas nós não podemos achar que somente a perfeição e a exatidão da teologia é que vai trazer a salvação. Vocês entendem isso? Não é possível sem a sã doutrina ter salvação, porque se você falar assim, mas não precisa de sã doutrina para ser salvo. Se você não acredita e não precisa da sã doutrina para ser salvo, você tem embasado em outra doutrina que não é sã, que não é sadia. Então, ou seja, já leva à morte. Como que você pode ser salvo sem estar embasado na sã doutrina, na doutrina de Cristo, na doutrina bíblica? Impossível. Segundo pensamento, é possível ensinar a doutrina certa e viver a sua vida errada. Porém, todo aquele que vive a vida certa, vive a doutrina certa, mesmo que não conheça a profundidade de um intelectual. É algo muito interessante, porque um professor de teologia, muito bem formado, ele pode se dizer ateu, de fato ele pode ser ateu, mas sem conhecer profundamente as Escrituras, ele pode ensinar a verdade das Escrituras e a sã doutrina, mas não viver como ela. Assim como aquela pessoa que não tem conhecimento teológico nenhum, embasamento teológico nenhum, vive de forma certa, ou seja, vivendo a sã doutrina, porque o próprio Deus revela ela. Amém? Amém. Referência final, 1 Pedro 1,15. Alguém leia, por favor. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Amém. Nós precisamos influenciar o mundo, não só com nossas palavras, mas com nossas ações, né? A palavra de Deus é a única, absolutamente a única capaz de nos moldar e nos transformar.
É preciso que a gente aprofunde em conhecimento da palavra, para que a gente consiga ser cristãos mais parecidos com Cristo, né? Para que a gente venha entender, guardar no coração e praticá-lo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pai querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento de ensino, de comunhão, Pai. Que o Senhor, meu Deus, Pai querido, venha se revelar a nós, Pai. Que através dessas aulas, Pai, a gente venha cada vez mais entender mais quem é o Senhor, entender quais são os seus fundamentos, entender mais a respeito do seu caráter, Pai. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Afinal de contas, conhecer o Senhor é a vida eterna, Pai. Conhecer o Senhor é algo infinito, é impossível conhecer totalmente o Senhor, Pai. As suas coisas são insondáveis. É impossível ter um final, um ponto final a respeito de quem o Senhor é, das suas doutrinas, a respeito da sua essência, do seu caráter, Pai. Eu te peço, Pai querido, se revele a nós, se revele esse grupo de pessoas aqui, Pai. Que essas pessoas, Pai, começando hoje uma série de ensinos bíblicos, Pai, venha sair daqui um ano, Pai, muito mais fundamentadas e firmadas na Tua palavra, com mais conhecimento de quem o Senhor é, mais embasamento bíblico, com a fé mais fundamentada, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Sabemos que não é por mim, não é pela pastora Alda, não são pelos pastores da igreja, mas tudo pelo Senhor, Pai. É o Senhor que revela, é o Senhor que traz, é o Senhor que faz. Pai querido, muito obrigado, porque o querer e o efetuar são sempre do Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um. Amém. Eu queria que alguém comentasse alguma coisa, uma pessoa só para comentar alguma coisa, uma reflexão a respeito dessa aula, como eu fiz as aplicações finais. Se tiver mais eu quero uma pessoa a mais para poder comentar a respeito. Não precisa brigar não, gente. Pode ir com calma. A conclusão falar? é que ele tem que viver a palavra, né? Em cima da palavra. Isso. Tudo isso se resume tudo na palavra do Senhor. Isso aí. Colocar tudo no nosso coração e praticar. Amém. Né? Viver as coisas do mundo. Amém. Né? Graças a Mas Deus. tudo Glória a Deus. entendi, né? Sim, mas graças a Deus aqui. Glória a Deus. Amém. Tá certo? Amém. Porque Amém. eu leio muita Bíblia. Isso é bom, irmão. Isso é direto. Tá? 3, 4 capítulos por noite. Tranquilo, né? Eu volto. Mas não estava na igreja, o que adiantava? Sim. Então, eu retornei lá em cima da oração. Amém. De voltar para sempre. Nada de ir embora, né? Congregar e viver em unidade com os irmãos. Amém. Isso aí. Glória a Deus, né? Amém. Só um comentário rapidinho, que é um assunto muito maravilhoso, muito profundo. Toda vez que formos ler a palavra, é claro que a gente vai orar, primeiro vai pedir o Espírito Santo, né? Para nos dar aquela interpretação que já foi dada pelo Senhor, né? E aí aquela discernimento que a gente vai ter naquele momento, aquela revelação, ela tem que ir para a luz da própria palavra, da própria sã doutrina, para a gente ver se realmente aquilo que a gente entendeu se está de acordo com a sã doutrina. Porque muitas vezes pela emoção da gente, pela condição que a gente está vivendo naquele momento, pela dureza às vezes do coração, pela cultura naquela que a gente está inserida, a gente vai ter um discernimento que é talvez saudável, que vai fazer diferença na nossa vida particular, mas não é sã doutrina. E aí a gente tem que tomar muito cuidado e muito zelo com a sã doutrina, porque é ela que é a revelação máxima do Senhor para a nossa vida. Ficou claro, amado? Tinha até comentado justamente sobre decifrar a palavra à luz da palavra. A luz né? da própria palavra. Então, um dos pontos que estão no resumo aí também, né, que é interessante demais. É importante porque nós gastamos muito tempo para montar esse material, né? Isso não foi um material que a gente pegou da internet. Então, assim, vai guardando, anexando, né? Porque como é o primeiro módulo que a gente está fazendo, né, pastor? É algo que a gente está iniciando agora. Futuramente a gente vai ter uma apostila, né, na próxima turma. Então, ou seja, vai guardando esses tópicos aí que são totalmente embasados na palavra de Deus, né?
Graças a Deus. Muito boa, né? Amém. A aula. Você passou sim? Quero só dar uma reflexão que eu vi sobre a aula aqui, que está falando aqui sobre sã doutrina e você vê que o corpo de Cristo, a gente vive na unidade, né? Então, muitas vezes nós estamos inseridos nesse corpo, no contexto da igreja, mas às vezes estamos doentes espiritualmente por não conhecer a sã doutrina e a palavra que precisa estar em nós. Isso é muito bom. E isso eu vejo que vai afetar o corpo e a unidade do corpo de Cristo, né? Com certeza. Então eu quero que os irmãos, assim, pelo menos pelo que eu peguei aqui da aula, né, que seja algo que realmente possamos realmente viver essa palavra dentro de nós, saudável realmente pela luz da palavra, para que a unidade do corpo tudo funcione realmente para que Jesus nos controle o reino, para as almas e os dons espirituais para edificar uns aos outros, né? Isso é muito interessante porque muitas pessoas fazem a caminhada cristã de forma errônea, né? Às vezes a pessoa começa a caminhada cristã de forma não saudável. E para você discipular essa pessoa depois de anos dentro da igreja é muito difícil, porque a base dela está muito ferida, ou seja, você vai ter que chegar, igual na obra que eu falei, você vai ter que demolir aquela residência construída em cima de uma doutrina não saudável, demolir, cavar aquela terra, tirar aquela fundação e fazer uma nova fundação, aterrar, cuidar do solo, compactar para fazer uma nova fundação. Então, ou seja, é muito difícil quando não tem um embasamento correto a respeito das palavras, da doutrina bíblica. Então é necessário que a gente entenda o fundamento bíblico, mude para que não venhamos a adoecer, né, pastor? É isso aí. Só um detalhe, a Ivan vai falar e se caso o pessoal quiser ir também, nós já estamos encerrados. Não, essa questão de uso de costumes, às vezes, tem pessoas que aprendem, né, quando criança, que Deus castiga, por exemplo. Então a pessoa cresce achando que Deus é ruim, que tudo que acontece de ruim na vida, porque Deus castiga, né? Então, assim, é uma doutrina errada, né? Que aprendeu, muitas vezes até dentro de igreja ou dentro de casa, o pai, a mãe, de tudo falar que Deus castiga, não que Deus é amor, né? Que Deus é perdão. Então, muitas vezes isso vem disso aí, de uma doutrina errada. De algo que foi passado errado. Isso é muito interessante entender, que isso é um assunto bem mais para frente que a gente vai tratar, mas a gente entender que a justiça de Deus, ou seja, o ato redentor de Deus, ele é embasado em duas faces do próprio Deus, que é a ira e o amor. Né? As pessoas muitas vezes enaltecem a ira e outras pessoas também só enaltecem o amor, como Deus sempre amou, aceita tudo. Né? A gente tem que entender que as duas faces de Deus, das multifaces dele, das multifacetas dele, é a ira e o amor. Então, ou seja, a justiça dele está embasada na ira e no amor. Né? E muitas interessante. vezes isso aí, não é pesar só um lado. A gente vê a justiça de Deus que a gente quer com o outro, é sobre a ira de Deus Sobre sobre a ira, ele, né? justamente. Aí a gente nunca pede a misericórdia para ele, pede misericórdia para a gente. Né? Que foi a nossa, né, o salmo que o Senhor colocou no meu Você pensou coração. falar sobre a Trindade, mas você não falou. Então, na verdade, a Trindade vai ser daqui a mais ou menos 3 tá. 4 aulas. Esse foi Já só. dá referência. Exato. Essa aula, ela foi só uma primeira aula para que haja um entendimento do que é a sã doutrina, né? A próxima aula vai ser sobre quem é Deus, afinal de contas, quem é Deus, né? Para vocês refletirem aí para a próxima semana, né? A gente escuta, a gente lê muito a respeito de Cristo nos Evangelhos, né? A gente lê a respeito do Espírito Santo, o que ele pode fazer por nós, né? Mas quem de fato Deus é, né? Quem que é Deus, né? Qual que é o embasamento a respeito da pessoa de Deus, né? Poucas pessoas têm conhecimento a respeito disso. Amém? Amém. Quero só comunicar com vocês o que eu achei interessante aqui, na seção que embaixo fala que passando